Bom, hoje eu vou contar pra vocês como que foi quase morrer pela segunda vez. Bom, esse não é o tipo de vídeo que eu gostaria de estar fazendo, mas como aqui eu conto as coisas que acontecem na minha vida, e hoje faz exatamente um ano que aconteceu isso que eu vou contar pra vocês, eu decidi vir aqui contar detalhe por detalhe o que aconteceu e o que você pode extrair de lição desse momento horrível da minha vida. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal pra você não perder as próximas histórias, porque quando a gente chegar aqui a 10 mil inscritos eu vou contar pra vocês como que foi quase morrer pela primeira vez. Também foi uma história que eu nunca contei. Mas vamos lá. Tudo começou quando meu sobrinho de 13 anos, ele decidiu abrir um negócio. Ele havia feito um curso sobre estética automotiva com um amigo meu, o Mac DT, e aí ele saiu de São Paulo, foi pra Varginha e na garagem de casa ele começou a abrir o negócio dele, que é o que? Basicamente estética automotiva é cuidar de carro, né? E aí beleza, ele foi fazendo os trampinhos dele na garagem ali, mas o grande plot twist da vida dele foi gravar o que ele tava fazendo e jogar na internet. Só que não era só gravar e jogar, ele simplesmente explicava tecnicamente o que ele tava fazendo, produto por produto, e foi aí que quando ele jogou esses vídeos dele na internet, ele literalmente explodiu. O moleque ganhou muito seguidor, ficou muito conhecido. Foi aí que eu saí aqui de São Paulo e fui lá pra Varginha pra dar uma força pra ele. Tá, Maurício, foi dar uma força, o que você fazia? Você lavava carro? Também, mas em específico, eu era o cara que ficava atrás das câmeras. Enquanto ele tava fazendo o processo ali, eu era o cara que ficava gravando ele. Bom, início as mídias sociais dele foram crescendo, as coisas acontecendo, e aí mais ou menos um ano e meio que se passou, ia ter um evento chamado The Tail Fest. Esse evento ia acontecer em Boituva e a gente já tava se programando pra ir. E o motivo da nossa ideia ia ser fazer o lançamento do livro dele no evento. Por quê? Porque o moleque tem uma história muito bonita, ele literalmente meteu as caras ali e estourou, acabou mudando aí a vida da família inteira. E aí no livro dele conta detalhes sobre desde quando ele nasceu até o momento que ele explodiu na internet. Inclusive, se você ficou interessado, o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Saímos de Varginha com direção a São Paulo uns dias antes, pra gente poder comprar roupa, arrumar as coisas, e viemos com o carro lotado de livros, porque a gente tava na esperança que ia ser um sucesso esse lançamento desse livro lá naquele evento. E aí quando foi no dia 29 de junho de 2024, por volta ali das 8 da manhã, a gente estava saindo de casa, só que o que aconteceu? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu não lembro exatamente o que foi, mas a gente esqueceu alguma coisa em casa que esse negócio seria muito importante. E acabou que praticamente a gente teve que voltar em casa para pegar esse negócio e depois seguir viagem. E aí voltamos para casa, pegamos o negócio e seguimos viagem. E aí quando entramos na rodovia Ayrton Senna, que é uma rodovia que é muito famosa aqui em São Paulo, com basicamente ali 2 minutos de estrada, um cara em um Palio Preto totalmente embriagado, que eu apelidei ele carinhosamente de Adélio Bispo, ele veio da direita para a esquerda e bateu bem no lugar onde eu tava. Eu estava no último lugar do lado direito, meu sobrinho estava na minha frente e meu cunhado e minha irmã estavam ali nos bancos da frente. O cara veio e literalmente bateu na roda bem aonde eu estava. Eu acredito que se fosse um carro um pouquinho mais baixo, o carro, do jeito que bateu, o carro tinha rodado. Mas como a Hilux é um carro alto, o que aconteceu? O carro literalmente saltou no ar e capotou 3 vezes. Depois caiu com o teto no asfalto e foi arrastando assim. Cara, naquele momento eu achei que eu tava vivendo um filme e que aquilo não era real, porque já tinha acontecido algo do tipo na minha vida antes, mas aquilo ali pra mim foi o pior. No momento que o carro parou de arrastar no asfalto assim, eu saí pelo aquele vidrinho do último lugar, já saquei meu celular ali, que videomaker bom é o videomaker que ele grava, né? E aí eu já fiquei sem entender, ainda tava achando que eu tava sonhando, que era um pesadelo, sei lá. Já dei a volta no carro assim, aí eu olhei minha irmã passando com a cabeça toda encharcada de e eu fui tirar o meu sobrinho. E aí no momento que eu puxei ele, a cabeça dele também tava encharcada. E assim, gente, eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Meu cunhado acabou saindo praticamente ileso, só com algumas dores. Mas aí a gente conseguiu tirar o meu sobrinho do carro, levou ele para acostamento junto com a mãe dele. E ali já chamou a ambulância e parecia uma eternidade, cara. Não que a ambulância demorou a chegar, a ambulância chegou muito rápido, mas aqueles minutos que a gente tava ali esperando ela chegar, parecia que eram horas, tá ligado? E aí infelizmente todos os livros que a gente tinha levado pro evento, cara, espalhados pela pista inteira assim, totalmente destruído. Inclusive eu tenho um aqui, eu acho que depois eu vou mostrar pra vocês. E nisso eu entrei na ambulância pra ir junto com meu sobrinho, que ele era de menor. Minha irmã foi na ambulância junto com outro cara que causou o acidente. E meu cunhado ficou pra resolver os negócios da Hilux, que precisava fazer laudo e tudo mais. Bom, aí a gente chegou no hospital, meu. E assim, gente, foi muito pesado, porque eles literalmente entraram dentro da sala lá e a gente demorava pra ter notícia. E depois entrou em uma outra sala pra fazer o raio-x da cabeça lá, pra saber se não tinha nada. Porque o que aconteceu? No momento que a Hilux, ela virou, a cabeça tanto do meu sobrinho quanto da minha irmã pegou no asfalto e ralou assim. Então a gente não sabia o que tinha acontecido, não sabia se de repente tinha que abrir a cabeça pra fazer uma cirurgia ou se era algo mais superficial. Foi aí que a gente ficou lá o dia inteiro e foi assim, gente, foi um dos piores momentos da minha vida, porque ali literalmente a gente não sabia o que podia acontecer, não sabia se do nada podia vir uma notícia que infelizmente a pessoa foi embora. Só que assim, gente, Deus é top, porque depois de fazer todos os exames lá que precisava, foi constatado que não tinha dado nada de traumatismo craniano, ou seja, não ia
ia precisar fazer cirurgia nem nada. E por incrível que pareça, a gente acabou saindo no mesmo dia do hospital. O cara que causou o acidente, ele fugiu do hospital pra não ser preso em flagrante. E um ano depois a gente conta isso daí rindo, mas no momento sim parecia que a única coisa que tinha um valor seria sair de lá. Tipo, a gente só dá valor à nossa vida e às pessoas quando a gente se encontra em situações assim. E é triste falar isso, né? Mas infelizmente é verdade. Às vezes você não vai dar valor pra sua mãe, pra sua irmã, pro seu tio, até o momento que você tomar um susto de supostamente você perder essa pessoa. Bom, eu acho que a maior lição que eu aprendi um ano depois olhando pra trás é que se você estiver seguindo um caminho, não volte atrás. Cara, eu acredito que tudo isso teria sido evitado se a gente não tivesse voltado pra casa pra pegar alguma coisa que a gente teria esquecido. Se a gente tivesse seguido o caminho, provavelmente aquele cara não tinha batido na gente. Isso é literalmente uma lição pra nossa vida. Quantas vezes a gente não quer voltar atrás pra fazer alguma coisa, sendo que a gente poderia simplesmente pegar e seguir? Bom, até hoje eu me pergunto por que que isso aconteceu. Era pra ser um dia, tipo, muito feliz e acabou sendo, assim, o pior dia da minha vida. Mas é aquela coisa, né? Deus sabe de todas as coisas e Deus permitiu com que eu estivesse vivo aqui pra contar essa história pra você e que também todas as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente, após um ano, estão todos bem e seguindo sua vida. Mas fica de lição pra você aqui, meu. Se beber, não dirige. E também evite voltar atrás, porque muitas coisas podem ser evitadas se você apenas seguir. O link do livro do meu sobrinho tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Clica lá e compra, é baratinho. Dá uma moral pro moleque, porque começar a empreender cedo assim não é pra qualquer um.